Marcos 7, versículo 24. Amém, igreja? Amém. E nos diz assim a palavra do Senhor: levantando-se, partiu dali para as terras de Tiro e de Sidom. Tendo entrado numa casa, não queria que ninguém o soubesse, mas não pôde ocultar-se. Certa mulher, cuja filha estava possessa de espírito imundo, tendo ouvido falar a respeito dele, foi e lançou-se aos seus pés. Essa mulher era grega, de origem ciro-fenícia, e rogava-lhe que expulsasse de sua filha o demônio. Disse-lhe Jesus: deixa primeiro saciar os filhos, pois não convém tomar o pão dos filhos e lançá-los aos cachorrinhos. Ela, porém, lhe respondeu: sim, Senhor, mas também os cachorrinhos comem debaixo da mesa as migalhas dos filhos. Então ele lhe disse: por causa dessa palavra, vai, o demônio já saiu da tua filha. Voltando ela para casa, achou a filha deitada na cama e o demônio a tinha deixado. Glória a Deus. Pai Santo, essa é a tua palavra, Senhor. Ela veio do teu Espírito, Senhor. Nós cremos que ela é a verdade, como diz em João 17. Santifica-nos na tua verdade, e a tua verdade é a palavra, Pai. Pai Santo, que nessa noite que nós venhamos aprender, que venhamos compartilhar, ó Pai, e não voltarmos como viemos das nossas casas. Em nome de Jesus, esse povo que aqui está é do Senhor, meu Pai, e essa palavra é tua, meu Pai, e a revelação dela é do teu Santo Espírito, Senhor. Eu me disponho no teu altar, usa-me, Senhor, para passar ao teu povo aquilo que está em teu coração. Nós te agradecemos no nome de Jesus. Amém e amém, igreja. Podem sentar. Amém. Irmãos, dá glória a Deus, aleluia, é de graça, viu? Aleluia, glória a Deus. Meus irmãos, esse é um dos 34 milagres registrados nos 4 evangelhos da Bíblia. É um dos milagres que mais me chama a atenção para aqueles momentos que nós tivemos assim, lutas, em grande angústia, falta de esperança. É um dos milagres que eu gosto de me apegar a ele, porque foi algo tão extraordinário, né? E lembrando aos irmãos que Jesus não fez apenas 34 milagres, como está registrado nos 4 evangelhos. Se nós abrirmos as nossas Bíblias em João 21, 25, a palavra do Senhor vai dizer que se contar, se for escrever todos os milagres que Jesus realizou, todos os livros do mundo não caberiam. Quem crê nisso diz amém. Amém. Amém, eu creio também. Eu ouvi um pregador falando uma vez que em livro de Marcos diz que multidões e multidões seguiam a Jesus todos os dias, e todos eram curados por ele. Lembrando que uma multidão era um grupo de 5.000 soldados romanos, faixa etária entre de 18 a 40 anos de idade. Se nós colocarmos que tinha 5.000 soldados ali, 5.000 faixa etária desses soldados, e cada um tivesse uma esposa, passaria para 10.000. E se cada casal tivesse 3 filhos, daria uma multidão de 25.000 pessoas. Mas a Bíblia diz que eram multidões e multidões. Vamos colocar 25, mais 25, 50.000 pessoas por dia seguiam a Jesus, e todos eram curados. Se formos contar 3 anos e meio, daria 1.275 dias. Multiplicando isso, daria 132 milhões e 500 mil milagres realizados por Jesus. Essa foi a tese do pregador. Mas ainda assim não para, irmãos. Por quê? Porque quando Jesus morreu, ele ressuscitou. A Bíblia diz que todos os surdos, todos os cegos, todos os aleijados, todos os doentes foram curados. Glória. Todos os mortos levantaram, saíram da sepultura e foram para a sua casa.
E ainda assim, os que morreram antes de Jesus e os que vão morrendo também depois de Jesus, Jesus veio para esses também. Davi, por exemplo, no Antigo Testamento, foi salvo em Jesus. Já foi quase 1000 anos antes de Cristo e foi salvo pelo poder de Jesus. Na minha vida foram vários e vários milagres. Não dá para contar, irmãos, quantos milagres Jesus fez. Livros do mundo não caberia. Se for olhar para a minha vida, a vida da minha esposa, a vida de cada um aqui, é um milagre. E se não faltou um milagre para toda essa gente, não vai faltar milagre para você essa noite. Aleluia! 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 Então, meus irmãos, o que nós acabamos de ler, eu separei esse texto. Esse texto, na verdade, eu preparei esse sermão já faz uns 4 anos, e ele nunca foi pregado. Eu preparei, e agora na mudança, vasculhando algumas coisas, organizando, encontrei esse sermão guardado. Eu falei: Senhor, fiz até voto diante disso aqui, e acabei perdendo. Mas Deus tem um propósito para todas as horas, né? Na hora certa, para as pessoas certas, Ele nos dá a mensagem certa. Eu tinha uma outra mensagem que eu ia pregar, mas veio essa. Então, meus queridos, nós vamos aprender, não com profeta, não com sacerdote, não com reis, não com juízes, mas vamos aprender com uma mulher muito simples, uma mulher desconhecida, uma mulher anônima, uma mulher que não fazia parte da nação judaica. A Bíblia diz que ela era uma grega, Sírio-Fenícia. E essa mulher, a Bíblia entra dizendo que ela foi até Jesus, porque um anônimo falou para ela: olha, acabou seu problema, a sua filha vai ser curada, porque Jesus de Nazaré está aqui. Ele é especialista nas causas impossíveis, todos que aproximam dele são curados. E essa mulher foi até Jesus, ela clamou a ele, pediu a ele, e ele entregou o milagre para ela. Foi assim ou não foi, igreja? Amém. Só que se nós entrarmos nesse texto, nós vamos perceber que ele não foi tão simples assim. Essa mulher, ela teve que pagar um preço alto. Ela lutou pela bênção dela. Ela passou por algumas etapas ali, que se fosse eu, talvez você, no primeiro, no segundo ou no terceiro obstáculo, nós desistiríamos. E Jesus, ele entra no texto, né? Ele entra falando que ele queria 2 coisas. Primeiramente, ele queria uma casa, um lugar para ele dormir. Segundo, ele queria ser ocultado. Ele não queria que ninguém o encontrasse. Até porque, se nós voltarmos aqui o texto, no começo do capítulo 7, nós vamos ver alguns religiosos ali depararam com ele, começou a dar uma alfinetada nele, ele aguentou tranquilo, ouviu, mas quando tocou nos discípulos, aí a chave esquentou, irmão. Ele ficou nervoso, ele bateu boca, ele exortou aqueles religiosos, porque Jesus, ele não tem compromisso com religiosidade. Jesus, ele tem compromisso com seus amigos. Glória. Então eles começaram, esses religiosos, eles falaram: os seus discípulos, eles não lavam as mãos para comer. Eles achavam que a purificação vinha de fora. E Jesus falou: vem de dentro. A purificação, ela é interior. E começaram a discutir. E essa mensagem também, ela está lá em Mateus 15, 32, que fala que Jesus ficou nervoso, que deu as costas para esses religiosos e foi embora, nervoso, e foi marchando. Aí ele lembrou, falou: olha, eu já preguei uma vez, já era noite, e ele já havia pregado, ensinado a seus discípulos. Ele disse que era melhor andar de dia do que de noite, porque à noite o risco iminente de assaltos, de tropeçar, era grande. E ele prega: o que vive, vive. O que prega, falou: então me dê uma casa, arruma uma pensão, uma hospedaria, eu quero dormir, e não quero que ninguém me incomode. Parece estranho, né, igreja? Jesus falar isso. Eu não quero ser incomodado por ninguém. Mas é o que nós lemos. A palavra diz que Jesus, ele veio para anunciar,
para se revelar a nós. E agora muitos podem pensar, mas como Jesus se dá o luxo disso? Mas nós vamos entender com a revelação do Espírito Santo. Nós vamos entender o porquê que Jesus fez isso. Jesus, ele desceu do céu, lá em Filipenses 2, diz que ele desceu a sua glória. Ele deixou sua onipresença, onipotência, onisciência e tornou-se carne e osso como eu e você. Mas ele tinha uma unção capacitadora do Espírito Santo, que era a presciência. Se ele estivesse aqui essa noite, em fração de segundos, ele escanearia todos os pensamentos aqui, sem que ninguém precisasse abrir a sua boca. Jesus estava entre Tiro e Sidom. Então certamente ele passou, ele deu uma escaneada ali, ele falou: não há judeu aqui, porque a minha Bíblia diz que ele veio para as ovelhas perdidas da casa de Israel. Então não havia judeu. Ele falou: vou descansar, eu estou nervoso, estou chateado, porque Jesus ficou nervoso. Ele ficou nervoso, ele chateou, ele entristeceu, ele chorou, ele sentiu dor, sentiu fome, como todos nós. Jesus era um homem experimentado no trabalho, nas dores. E ele falou: eu vou me recolher. E de repente aparece essa mulher. Ela entra em cena. Aliás, a sua filha está endemoniada. Essa menina certamente ela pulava no fogo. Era alguém que essa mamãe ela tinha que ficar constantemente ao lado dessa criança, dessa jovem. Mas de repente, alguém, um desconhecido, prega para ela: olha, Jesus de Nazaré está aqui, ele tem tudo para você, ele tem bênção para a sua vida, vá até ele. E essa mulher chega até Jesus, e ela teve que passar pelo menos por 3 barreiras, 3 grandes obstáculos. O primeiro, ela teve que lutar contra os demônios que assolavam a sua filha. Mas ela teve que lutar, ela teve que superar esses demônios, ela teve que deixar sua filha e foi buscar recurso. Glória a Deus por essas varoas, essas mulheres que tanto buscam a Jesus. Se nós olharmos aqui na igreja e nas igrejas, nós vamos ver que as irmãs, elas são mais dedicadas a Deus, mais sedentas do Senhor. É fácil nós olharmos 2 homens desse lado e mais um bocado de cá, e o resto mulheres. E nós homens temos que levantar cada dia mais com isso, criar nosso grupo na igreja, fortalecer. Amém, irmãos? Amém, amém ou não amém? Amém. Amém. E essa mulher, ela vai até Jesus, e ela tem que vencer os demônios. Essa mulher, ela era uma mulher pagã. Ela não conhecia Jesus, ela não tinha unção, ela não tinha a graça, ela não tinha uma intercessora como a irmã Gilda ali, intercede, de oração. Ela não tinha ninguém, ela teve que vencer sozinha, mas ela foi até Jesus. Nós vemos um Paulo falando, né? Já não é fácil vencer. E ela teve que vencer isso aí. Os discípulos por várias vezes também não venceram os demônios. Nós vemos aí um menino lunático, quem lê a Bíblia conhece a história. Um menino que é tirado no fogo, na água, o pai dele vai até os discípulos, e os discípulos não puderam fazer nada. E essa mulher teve que vencer os demônios. O segundo desafio foi vencer alguém pior do que os demônios. Quem é, irmãos? Nós mesmos. Ela teve que lutar e vencer ela mesma. Pior que lutar contra demônios é lutar contra nós mesmos, contra as nossas inclinações, contra o nosso ego. É lutar contra aquele meu eu, o nosso orgulho. E ela enfrentou isso, ela lutou. Paulo foi um homem que lá em Atos, se não me engano, 19, diz que os demônios diziam: eu conheço Paulo. Não havia demônio que Paulo repreendesse, ele permanecia.
Paulo, lá em 1 Coríntios 11, diz que ninguém imitou Jesus igual Paulo. Um homem ousado, ele dizia: olha, sede meus imitadores. Já que seguir Jesus é difícil, então sede meus imitadores, assim como eu sou dele. Imita a mim. Paulo era um homem ousado, era um homem que não havia demônio difícil para ele. Mas Paulo, lá em Romanos 7, ele fala, ele prostrava-se no chão, batia no peito e dizia: miserável homem que sou, quem me livrará do corpo dessa morte? O bem que eu quero fazer eu não faço, mas o mal que eu não quero, esse eu faço. Glória a Deus. Pior que os demônios é lutar contra nós mesmos, é ser humilde. Essa mulher, ela teve que lutar contra ela chegou a Jesus, foi uma mulher humilde. Ela tinha que vencer, ela não tinha uma outra circunstância, nenhuma outra opção. Aí vem o terceiro obstáculo. Pior que lutar contra os demônios, pior que lutar contra ela mesma, é lutar contra quem, irmãos? É como Jacó, lutar com Deus. Essa mulher, nós podemos dizer que ela foi para um val de Jaboque. Era uma mulher que persistiu pela sua bênção, ela não desistiu. Tem alguns jargões que eu vejo por aí, amém, que está na Bíblia, mas existem algumas teorias. O irmão Pedro ama, né, irmão Pedro? Da prosperidade. Que diz assim: a porta que Deus abre, ninguém fecha. Diz mesmo, irmão. A porta que Deus abre, ninguém fecha. Que Deus fecha, ninguém abre. A Bíblia diz isso. Mas existem pessoas que usam isso como amuleto, sem ver o contexto que o texto diz. Outros falam também aquele mais forte, Filipenses 4:13: posso todas as coisas naquele que me fortalece. Podemos, mas se olharmos o versículo anterior, ele vai dizer algo. Paulo diz que ele sabe passar na pobreza, na riqueza. Ele pode passar. Ele pode passar no sofrimento, ele pode passar na paz. Ele sempre está com Deus. Então ele suporta todas as coisas naquele que fortalece. Glória. Mas essa mulher estava aqui numa coisa diferente. E se de repente a palavra do Senhor falar assim: a porta que Deus fecha, quem abre? Se Deus fechar a porta, quem que vai abrir essa porta, irmãos? E essa mulher estava nessa situação, ela estava contrária à vontade de Jesus. Ela queria encontrar Jesus e Jesus queria se esconder, queria ficar oculto, quieto. E ela queria encontrar a Jesus. O desejo dessa mulher era que Jesus o abençoasse, assim como tantos na Bíblia. Nós vemos aí um Zaqueu, vemos aí um cego gritando em Lucas 19. Esse cego, ele chega: filho de Davi, tem misericórdia de eu ser curado. Nós vemos uma mulher com fluxo de sangue, toca em Jesus, sai curada. Mas essa mulher não. Há um centurião também que falou: olha, me dá uma palavra, que eu vou levar lá para minha casa e o meu servo vai ser curado. Jesus: vá, está curado. Com essa mulher não foi assim, irmãos. Ela sofreu, ela lutou. Por mais que ela pedia, Jesus falava não. E nós vamos entender o porquê que Jesus, ele segurou tanto a bênção dela. O porquê que Jesus fez assim com essa mulher. Pois essa mulher, ela se humilhou. Jesus falou para ela: olha, não é lícito eu tirar dos crentes e dar para os não crentes. Mais ou menos isso que ela falou, que ele falou para ela. Não é lícito eu pegar a bênção que eu trouxe para o judeu para dar para os cachorrinhos. Cachorro, que no contexto judaico é uma das piores palavras de maldição. Nós vemos em Apocalipse falando que os cães ficarão de fora. Nós vemos lá no livro de Reis, cães devorando quem? Jezabel e Acabe. Era uma palavra de maldição, e Jesus falou isso para aquela mulher. E ela escutou isso humildemente, irmãos. E a Bíblia diz também que os discípulos
parar com essa mulher: olha, chega mulher, se toca, sai daqui, desconfia, vai embora. A Bíblia diz que eles sufocavam ela: vai embora daqui. Os discípulos, que na maioria das vezes nesse ministério, antes da morte de Jesus, eles mais atrapalhavam do que ajudavam. Crianças queriam ter com Jesus, eles: sai daqui, menino. Tiravam as crianças. Jesus: deixai-vos vir as criancinhas. Uma mulher pedindo misericórdia: sai para lá. Um cego: Bartimeu, cala a boca, cego. E tem a pior de todas, que nós vemos um Pedro falando para Jesus: olha, Senhor, do outro lado do Jordão há uma turma lá pregando o que o Senhor prega, falando o que o Senhor fala e fazendo os milagres. O Senhor quer que eu ore a Deus para que Deus mande um fogo que mata tudo queimado? Nós vemos os discípulos assim, matadores de sonhos. Mas a coisa que eu mais acho belo na palavra, no Evangelho de Deus, é isso: é a transformação. Glória. Depois da morte de Jesus, depois do Pentecoste, esses homens que eram tão atrapalhados ou trapalhões, eram homens tão ignorantes, foram homens que pegaram esse legado, homens que passaram a história da igreja até chegar aqui na 12A, para mim e para você. Porque o Espírito Santo, o Evangelho tem o poder de curar, de transformar as pessoas. Eu pergunto para a doutora Deus: é possível um homem transformar outro homem, doutora? Não é, irmão, não é. Agora, a coisa mais bela, o maior milagre que eu vejo na igreja são os ex, a comunidade dos ex. Eu era fumante, eu não fumo. Pessoas que roubavam, não roubam mais. Nós temos testemunho de pessoas que traficavam, não traficam mais. Aleluia. Esse é um milagre que nós vemos todos os dias na casa de Deus. Isso é real. Esse é o sobrenatural de Deus. Aleluia. E essa mulher, ela não desiste. Ela vai até o Senhor e clama a Ele: Senhor. Aí Jesus para com 3 negativas para ela. Ela vai até Jesus: Senhor. Ele não responde nada. A Bíblia diz que ele calou, não disse palavra alguma. Ela clama de novo, aumenta a sua voz. O que ele faz? Vem o segundo não: não é lícito. Ela clama de novo, ele fala: não vou tirar dos filhos para dar para os cachorrinhos. Estranho, né, irmãos? Por que Jesus fez isso? Certamente quem falou com essa mulher, certamente falou para ela: você vai chegar e toquinho demais, você está curada. Mas precisou Jesus fazer isso com essa mulher, tirar aquele cascão, curar aquela infecção que havia naquela vida. Glória! Aleluia. E essa mulher fala: se eu peço, não adianta, se eu grito, não adianta. O que ela faz? Ela se prostra ao chão e diz: olha, Senhor, também os cachorrinhos comem das migalhas que caem no chão. Glória. Aleluia. Senhor, já que o Senhor não veio para mim, veio para esse povo, mas ao menos o restinho dessa palavra eu quero, porque eu quero, Senhor, Pai. Eu quero, Senhor. Glória. Jesus se cala, Deus se cala. E por que isso, irmãos? Por que Deus muitas vezes se cala? Ele calou para Moisés, ele calou para José, ele calou para Josué, Daniel, ele calou até para o seu filho Jesus na cruz. O porquê, irmãos, que Deus se cala? Uns dizem que é porque Ele está trabalhando, e eu digo que Deus não precisa de calar para trabalhar. Deus muitas vezes se cala e se esconde porque Ele quer ser achado por você. Ele quer você aqui na igreja quando me buscar de todo o coração, eu serei achado de vós. Aleluia. Aleluia. Aleluia, Jesus. Graças a Deus. Aleluia. Então, irmãos, tenha olhos para Deus,
Olha para o Senhor, procure espelhar em Deus, faça como essa mulher. Olha para Jesus, fale, eu quero é Deus, não importa. Não importa a circunstância, não importa a doença, não importa nada, eu quero é servir esse Jesus. Aleluia. 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 Após essa mulher adorar ao Senhor, Jesus diz a ela: olha, filha, sê como tu queres, a tua filha está curada. Nós vamos entender, irmãos, o porquê de tudo isso. Porque na época, quem queria aprender técnicas militares ia para Roma, aprender guerra, aprender a ir para o exército, ia para Roma, porque era o berço da força bélica. Quem queria estudar teologia ia para Jerusalém estudar nas sinagogas, nos templos. Mas quem queria aprender filosofia, queria aprender a arte, queria a cultura, ia para a Grécia. E essa mulher vinha de uma linhagem, a linhagem de Cã, filho de Noé, que veio ser uma nação amaldiçoada por Noé, foi amaldiçoado pelo pai. Os gregos, eles eram que arrogantes, eram pessoas que eram aplaudidas pelo mundo, era a maior potência. Nós vemos os próprios romanos aplaudindo os gregos, suas invenções, as suas obras de arte, a sua cultura, o berço da filosofia, Sócrates, Platão, Demóstenes e tantos outros. E tantos outros. E essa mulher vinha dessa nação, certamente uma mulher orgulhosa, certamente uma mulher que se sentia por cima. Os judeus eram praticamente escravos dos gregos. Ali estava Jesus numa posição abaixo. Era uma nação que era escravizada e uma nação que tinha o chicote, que eram os gregos. Essa mulher, ela teve que prostrar-se, ela teve que curvar-se diante do Todo-Poderoso e teve que entender que não há filosofia, que não há ciência, que não há dinheiro, que não há poder, que não há nada acima do Todo-Poderoso. Aplauda a Aleluia, aleluia. Irmãos, eu aprendo uma coisa muito bonita com essa mulher, a humildade que ela teve. Essa mulher, após Jesus não querer abençoá-la, ela simplesmente podia falar para ele: Senhor, os seus discípulos me querem me expulsar daqui, o Senhor não me dá a mínima, e ainda o Senhor me chama de cachorrinha. Essa mulher não falou nada disso. Simplesmente ela adorou o Senhor. Falou: olha, eu sou mesmo, Jesus, eu sou mesmo, mas eu quero o Senhor, em nome de Jesus. E Jesus alegrou-se com essa mulher, e ela recebeu a sua bênção por causa da sua humildade. Amém, igreja? Coloque-se de pés em nome de Jesus. Quem quiser vir à frente, vem à frente em nome de Jesus. Cadê os obreiros ungidos, abençoados? Aleluia, Jesus. Oh Deus. Aleluia. Aleluia. Aleluia, Pai Santo. Aleluia. Oh Deus. Aleluia. Aleluia. Glória a Deus. Irmãos, esse mesmo Jesus que abençoou essa mulher, esse Jesus que libertou a filha dela, que deu a cura, que deu o livramento, é o mesmo Jesus, o Pai da igreja, que está aqui nessa noite para te abençoar, para trazer a tua vitória em nome de Jesus. Aleluia. Coloque a mão no seu coração, ou coloque as mãos para o céu, na posição de adorá-lo. Aleluia. Santo poderoso Deus, é o teu povo, Senhor. Abençoa, Pai, cada um que veio te buscar aqui essa noite. Oh Deus, em nome de Jesus, assim como o Senhor tem curado, assim como o Senhor está com o teu povo, em nome de Jesus, vem abençoar, trazer a bênção, a provisão, em nome de Jesus. Santo Deus, se há desemprego, Pai, abre as portas. Meu Deus, se há doença,
pode aplaudir, aplauda. Mas aplauda com força. Faça o seu melhor aplauso para Ele. Aleluia. Glórias a Deus. Eu agradeço a oportunidade. Eu devolvo a palavra em nome de Jesus. Aleluia.